Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Vamos trabalhar nos itens 20 e 21. Nos dizem o seguinte: duas origens podem ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma, ou a fluência funesta que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre o indício de uma fraqueza que nos sustenta a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sua sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir. Como se tratara das solicitações de uma pessoa viva, devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou o nosso espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade que conclui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo ao outro, quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem, aí está a tentação. Vamos ter por base também o capítulo 28, o item 15, que nos fala que devemos limpar primeiro o nosso interior, para que o exterior também fique limpo. E acrescenta que nós mostramos para o nosso exterior de homens justos, porém estamos com o nosso interior cheio de hipocrisia. Interessante, né? Mas a grande maioria de nós pratica. E ainda tem o capítulo 15, no item 10, que nos diz que fora da caridade não existe salvação. Vamos então às nossas considerações. No dicionário, nós encontramos a seguinte definição para a tentação: é a ação ou efeito de tentar, de procurar conseguir alguma coisa. Atração por coisa proibida que pode levar alguém a cometer uma ação reprovável ou um pecado. A origem das tentações reside principalmente
na concupiscência, ou seja, na cobiça pelos bens materiais, que são os desejos e impulsos internos de cada indivíduo. Quais são esses impulsos? O orgulho, a cobiça ou a luxúria, que são atraídos por coisas proibidas ou desejáveis. Além disso, influências externas e a própria imperfeição humana, que cria pontos fracos e vulneráveis, também contribuem para a tentação, que pode ser entendida pelas tradições como um teste para o crescimento pessoal, para o nosso crescimento pessoal, ou como uma atração pelo mal. Depende da visão de cada povo. A origem interna da tentação refere-se aos desejos e inclinações naturais do ser humano. A tentação surge quando esses desejos são atraídos por algo que é proibido ou considerado errado. Todo indivíduo possui imperfeições. Nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui na Terra. E essas imperfeições criam brechas para a influência de desejos desordenados ou de influências externas negativas. A tentação funciona como uma atração inicial de um desejo, que é seguido por um engodo ou uma armadilha, que pode levar a consequências negativas, inclusive espirituais. Em algumas perspectivas, acredita-se que a influência externa pode atuar sobre as nossas imperfeições, atiçando os desejos e provocando essa tentação. Algumas tradições, como a hebraica, entende a tentação não apenas como um impulso para o mal, mas também como um teste ou uma provação para o crescimento espiritual. No mundo atual, essas tentações estão no uso excessivo das tecnologias, onde nós não conseguimos mais conversar uns com os outros, conviver com os outros. Somente estamos ligados nas redes. No consumismo, na busca por prazeres imediatos, como baladas, como diversões constantes. É fundamental conhecer os próprios pontos fracos para não se deixar influenciar por desejos desordenados ou por influências externas. A mente e a consciência devem equilibrar as emoções e desejos para evitar o desatino causado pela tentação. Resistir à tentação é um processo de autodomínio, de crescimento, uma luta contra si mesmo, a qual fortalece o indivíduo. Nós espíritas não usamos a palavra pecado, e sim entendemos que a tentação é um processo de autoconhecimento, de evolução, que revela fraquezas e desejos do próprio espírito. Ela surge da divisão interna
entre o desejo de repetir experiências passadas. Vejam bem, essas experiências passadas são resquícios daquilo que nós fizemos em uma outra vida. E a consciência da necessidade de progredir, sendo uma oportunidade para o desenvolvimento do caráter e da força interior. Deus provê recursos para que a força interior, para que se possa resistir e superar essas provas, que são ajustadas às nossas capacidades individuais. A tentação não vem de influências externas, mas de uma criação individual. É um reflexo dos nossos desejos e de nossas fraquezas. As provas e tentações são vistas como ferramentas para o aprendizado e a evolução espiritual. A resistência à tentação nos ajuda a conhecer a nós mesmos e a fortalecer a nossa vontade. A capacidade de ceder ou de resistir à tentação depende de cada indivíduo, que deve cultivar a força interior para tomar decisões conscientes. Deus não impede a tentação, mas, como já falamos, oferece os meios para suportá-la. A força para resistir vem de nossa própria vontade e do contato com o bem, com a orientação de espíritos benfeitores. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio, né? Podemos usar. Podemos resistir ou nos deixar levar. Não se trata de condenação, mas de um processo educativo natural. A culpa e o julgamento moral são evitados. Estamos falando de nós espíritas. Pois a tentação é vista como uma parte necessária da jornada evolutiva. Para pedir ajuda contra a tentação, a prece, o Espiritismo sugere reconhecer sua liberdade de escolha, pedir a Deus e aos bons espíritos que afastem o mau pensamento e deem força para resistir. Agradecer a Deus e ao nosso anjo guardião pela proteção e assistência. É usar a vitória sobre a tentação como motivo para fortalecer-se contra futuras lutas, lembrando que os defeitos são superáveis através da vontade e da ajuda espiritual. Nós temos diferentes modelos de preces para evitar a tentação. O que é uma prece? É uma conversa com Deus, é uma conversa com Jesus, é uma conversa com nossos espíritos de luz. Mas aqui nos diz, comece reconhecendo que Deus lhe deu a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que as tentações são oportunidades para o seu crescimento. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peça aos bons espíritos para afastarem os maus pensamentos e a sugestão do mal, assim como para lhe dar força para resistir. Agradeça a Deus e ao seu anjo guardião pela assistência e pela proteção.
reconhecendo que a vitória sobre a tentação é fruto dessa ajuda e da sua própria decisão. Não adianta os espíritos nos intuírem se nós não tivermos a decisão de resistir. Peça a vitória sobre a tentação, lhe dê força para resistir às futuras lutas, encarando os seus defeitos como barreiras que, uma vez suprimidas, o aproximam de Deus. Agora, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer esta prece que está no Evangelho, no capítulo 28, no item 21. Deus Todo-Poderoso, não me deixe sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. E assim, Jesus, queremos te agradecer por estarmos todos aqui neste momento de luz, para que cada um de nós possa voltar ao seu lar, à sua casa, levando consigo a certeza da fé, sabendo qual pensamento é nosso ou qual pensamento é dirigido. Se for para seguir, Pai, que possamos seguir o conselho dos Espíritos de luz. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.